Seção 26. 17 de fevereiro de 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador. A primeira questão é se alguma das mudanças que nós realizamos aqui para o instrumento afetará a comunicação com o instrumento de alguma forma? Nós arranjamos tudo corretamente? Ra, isto está correto. Questionador. E você quer dizer que tudo está satisfatório para a comunicação contínua? Ra, nós queríamos dizer que as mudanças afetam esta comunicação. Questionador. Nós devemos descontinuar esta comunicação devido a estas mudanças ou devemos continuar? Ra, vocês podem fazer como quiserem. Entretanto, nós seríamos incapazes de usar este instrumento nesta ligação espaço-tempo sem estas modificações. Questionador. Presumindo que tudo esteja bem para continuarmos, nós estamos nos últimos 3.000 anos do presente ciclo e eu estava pensando se a lei do Uno, de forma escrita ou falada, foi disponibilizada dentro dos últimos 3.000 anos de qualquer forma completa tal como estamos fazendo agora? Ela está disponível em qualquer outra fonte. Ra, não há possibilidade de uma fonte completa de informação da lei do Uno nesta densidade. Entretanto, certas escritas passadas a vocês como seus assim chamados trabalhos sagrados têm porções desta lei. Questionador. A Bíblia, como nós a conhecemos, tem porções desta lei nela. Ra, isto está correto. Questionador. Você poderia me dizer se o Antigo Testamento possui algo da lei do Uno? Ra, isto está correto. Questionador. Qual tem mais da lei do Uno nele, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Ra, retirando de cada uma das coleções, das quais você fala, as porções que têm a ver com a lei do Uno, o conteúdo é aproximadamente igual. Entretanto, o assim chamado Antigo Testamento tem uma quantidade maior de material negativamente influenciado, como você o chamaria. Questionador. Você poderia me dizer qual porcentagem foi influenciada por Orion em ambos os Antigo e Novo Testamentos? Ra, nós preferimos que isto seja deixado para a discrição daqueles que buscam a lei do Uno. Nós não estamos falando a fim de julgar. Tais declarações seriam interpretadas, por alguns daqueles que podem ler este material, como julgamento. Nós podemos apenas sugerir uma leitura cuidadosa e digestão interior dos conteúdos. O entendimento se tornará óbvio. Questionador. Obrigado. Você poderia fazer o instrumento tossir? Ra, tosse. Questionador. Obrigado. Você se comunicou com qualquer um de nossa população, no estado encarnado em terceira densidade, em tempos recentes? Ra, por favor reformule, especificando tempos recentes e o pronome, você. Questionador. Ra se comunicou com qualquer um da nossa população neste século, nos últimos digamos, 80 anos? Ra, nós não nos comunicamos. Questionador. A lei do Uno foi comunicada dentro dos últimos 80 anos por qualquer outra fonte para uma entidade em nossa população? Ra, os caminhos do Uno têm raramente sido comunicados, apesar disso, existem instâncias raras nos últimos 80 de seus anos, como vocês medem tempo. Tem havido muitas comunicações a partir da quarta densidade devido à atração na direção da colheita para a quarta densidade. Estes são os caminhos do amor universal e entendimento. Os outros ensinamentos são reservados para aqueles cuja profundidade de entendimento, se você perdoar o mau uso da palavra, recomenda e atrai tal informação avançada. Questionador. A Confederação, então, implantou seu programa de ajuda ao planeta Terra algumas vezes, nos tempos recentes deste último grande ciclo. Parece que sim devido às informações anteriores, especialmente com a Revolução Industrial. Você poderia me dizer as atitudes e questionamentos por trás desta implantação? Existe alguma razão além da que eles apenas queriam produzir mais tempo de lazer nos últimos, digamos, 100 anos do ciclo? Esta é a razão total. Ra, esta não é a razão total. Aproximadamente 200 de seus anos, como vocês medem tempo, começou a haver uma quantidade significante de entidades que, por precedência, estavam encarnando para propósitos de aprendizado e ensinamento, em vez dos menores aprendizados e ensinamentos daqueles menos cientes do processo. Este foi nosso sinal para habilitarmos a ocorrência de comunicação. Os andarilhos, que vieram para entre vocês,
começaram a se fazerem percebidos aproximadamente neste tempo, primeiramente oferecendo ideias ou pensamentos contendo as distorções do livre-arbítrio. Este era o pré-requisito para andarilhos posteriores que possuíam informação de uma natureza mais específica para oferecer. O pensamento deve preceder a ação. Questionador: você poderia fazer um instrumento tossir? Tosse. Questionador: imaginando se Abraham Lincoln poderia ser um andarilho. Isto está incorreto. A entidade era um ser terreno, digamos normal, que escolheu deixar o veículo e permitir que uma entidade o usasse em uma base permanente. Isto é relativamente raro, comparado ao fenômeno dos andarilhos. Você faria melhor se considerasse as encarnações de andarilhos tais como aquele conhecido como Thomas, aquele conhecido como Benjamin. Questionador: eu presumo que você queira dizer Thomas Edison e Benjamin Franklin. Isto está incorreto. Nós queríamos expressar o complexo de som vibratório, Thomas Jefferson. O outro, correto. Questionador: obrigado. Você poderia me dizer de qual densidade a entidade que usou o corpo de Abraham Lincoln veio? A entidade era de quarta vibração. Questionador: eu presumo positiva. Isto está correto. Questionador: seu assassinato foi de alguma forma influenciado por Orion ou qualquer outra força negativa? Isto está correto. Questionador: obrigado. No passado recente, nos últimos 30 a 40 anos, o fenômeno OVNI se tornou conhecido para nossa população. Qual foi a razão original para... Eu sei que houve OVNIs ao longo da história, mas qual foi a razão original para o aumento no que chamamos de atividade OVNI, digamos nos últimos 40 anos? Informações que fontes da Confederação ofereceram à sua entidade, Albert Einstein, se tornaram pervertidas e instrumentos de destruição começaram a ser criados, exemplos disto sendo o Projeto Manhattan e seu produto. Informações oferecidas através do andarilho, vibração sonora, Nikola Tesla, também sendo experimentadas com potencial de destruição, exemplo, seu assim chamado Experimento Filadélfia. Então, nós sentimos uma necessidade forte de envolver formas-pensamento, de forma que nós da Confederação poderíamos servir, a fim de balancear estas distorções de informação que deveriam ajudar sua esfera planetária. Questionador: o que vocês fizeram, eu presumo, então, foi criar um ar de mistério com o fenômeno OVNI, como nós o chamamos, e então, por telepatia, enviaram várias mensagens que poderiam ser aceitas ou rejeitadas seguindo, é claro, a lei do Uno para que a população começasse a pensar seriamente sobre as consequências do que estavam fazendo. Isto está correto? Isto está parcialmente correto. Existem outros serviços que podemos realizar. Primeiramente, a integração de almas ou espíritos, se você desejar, no evento de uso destes dispositivos nucleares em seu contínuo espaço-tempo. Isto a Confederação já fez. Questionador: eu não entendi completamente o que você quis dizer. Você poderia expandir um pouco? O uso da energia inteligente, transformando matéria em energia, é de tal natureza nestas armas, que a transição do espaço-tempo de terceira densidade para tempo-espaço de terceira densidade, ou o que você poderia chamar de mundos divinos, é interrompida, em muitos casos. Portanto, nós nos oferecemos como aqueles que continuam a integração do complexo da alma ou espírito durante a transição do espaço-tempo para tempo-espaço. Questionador: você poderia, por favor, me dar um exemplo de, digamos, Hiroshima ou Nagasaki de como isto é feito? Aqueles que foram destruídos, não por radiação, mas pelo trauma da liberação de energia, encontraram não somente o complexo corpo-mente e espírito tornado inviável, mas também o desarranjo daquele complexo vibratório único, que vocês chamaram de complexo do espírito, que nós entendemos como complexo mente-corpo e espírito, em completo desarranjo, sem possibilidade de reintegração. Isto seria perda, para o Criador, de parte do Criador e, então, nós obtivemos permissão, não para parar os eventos, mas para garantir a sobrevivência dos, digamos, complexos mente-corpo e espírito sem corpos. Isto nós fizemos naqueles eventos que você mencionou, perdendo nenhum espírito ou porção ou holograma ou microcosmo do macrocosmo do infinito Criador. Questionador: você poderia fazer um instrumento tossir, então, me dizer vagamente como vocês realizaram isto? Tosse.
Isto é realizado através de nosso entendimento de campos de energia dimensionais. O campo de energia mais alto, ou mais denso, controlará o menos denso. Questionador. Mas, então, em geral, o que você está dizendo é que se vocês permitem que a Terra, a população deste planeta, tenha uma guerra nuclear e muitas mortes com essa guerra. Mas vocês serão capazes de criar uma condição onde estas mortes não serão mais traumáticas, digamos, com relação à entrada no mundo divino ou mundo astral, ou seja como for que o chamarmos, que é uma morte por bala ou por meios naturais de morte por velhice. Isto está correto? Isto está incorreto. Seria mais traumático. Entretanto, a entidade permaneceria uma entidade. Questionador. Você poderia me dizer as condições das entidades que foram, digamos, mortas em Nagasaki e Hiroshima? Neste momento, quais são suas condições? Eles, deste trauma, ainda não iniciaram completamente o processo de cura. Eles estão sendo ajudados tanto quanto possível. Questionador. Quando o processo de cura está completo com estas entidades, esta experiência de morte devido à bomba nuclear fará com que elas, digamos, regridam em sua escalada em direção à quarta densidade. Tais ações como destruição nuclear afetam o planeta inteiro. Não existem diferenças neste nível de destruição e o planeta necessitará ser curado. Questionador. Eu estava pensando especificamente se uma entidade estava em Hiroshima ou Nagasaki naquele momento e ela estivesse alcançando o grau de colheita no final de nosso ciclo. Esta morte por bomba nuclear criaria possivelmente tal trauma que ela não seria mais capaz de ser colhida ao final do ciclo? Esta foi especificamente minha questão. Isto está incorreto. Uma vez que a cura é realizada, a colheita pode seguir adiante sem impedimentos. Entretanto, o planeta inteiro será submetido à cura por esta ação, sem distinção sendo feita entre vítima e agressor, isto devido ao dano feito ao planeta. Questionador. Você poderia fazer um instrumento tossir? Tosse. Questionador. E então, você poderia descrever o mecanismo de cura planetária? Cura é um processo de aceitação, perdão e, se possível, restituição. A restituição não estando disponível em tempo e espaço. Existem muitos entre suas pessoas agora, tentando restituição enquanto no físico. Questionador. Como estas pessoas tentam esta restituição no físico? Elas tentam sentimentos de amor na direção da esfera planetária e conforto e cura das cicatrizes e dos desequilíbrios destas ações. Questionador. Então, como o fenômeno OVNI se tornou óbvio para muitos da população, muitos grupos de pessoas reportaram contato. Muitos grupos de pessoas reportaram comunicação telepática com entidades de OVNIs e muitos registraram os resultados do que eles consideraram comunicação telepática. A confederação foi, digamos, orientada a imprimir comunicação telepática em grupos que se tornaram interessados em OVNIs. Isto está correto apesar de que alguns de nossos membros se removeram do tempo e espaço usando projeções de formas-pensamento em seu espaço-tempo, e escolheram, de tempos em tempos, com permissão do Conselho, aparecerem em seu céu sem pousarem. Questionador. Então todos os pousos que têm ocorrido, exceto pelo pouso quando em Senhover foi contatado, são todos estes pousos do grupo de Orion ou de grupos similares? Exceto por instâncias isoladas daqueles de, digamos, nenhuma filiação, isto está correto. Questionador. É necessário em cada caso, que a entidade contatada em um desses pousos esteja chamando pelo grupo de Orion ou algumas destas entidades vêm em contato com o grupo de Orion, mesmo que elas não estejam chamando por aquele grupo? Você deve sondar as profundezas do entendimento da quarta densidade negativa. Isto é difícil para vocês. Uma vez alcançado o contínuo espaço-tempo de terceira densidade através de suas assim chamadas janelas, estes cruzadores podem sondar como quiserem, os resultados completamente uma função da polaridade da, digamos, testemunha, cobaia ou vítima. Isto é devido à crença sincera da quarta densidade negativa que amar a si é amar a todos. Cada outro self, que é assim ensinado ou escravizado, tem um professor que ensina amor a si. Exposto a este ensinamento, é pretendido que seja trazido à fruição, uma colheita de quarta densidade negativa ou de complexos mente-corpo-espírito que servem a si mesmos. Questionador. Você poderia fazer um instrumento tossir, por favor?
Tosse. Questionador. Então eu presumo que todos os grupos de OVNIs que estavam conseguindo contato telepático com a Confederação eram, digamos, alvos de alta prioridade dos cruzadores de Orion, e eu presumiria que uma grande porcentagem deles tiveram, digamos, suas informações então poluídas. Você poderia me dizer, você tem alguma ideia de qual porcentagem destes grupos foi pesadamente poluída por informações de Orion e se alguma delas foi capaz de permanecer um canal puramente da Confederação? Dar esta informação seria infringir sobre o livre-arbítrio ou confusão de alguns viventes. Nós podemos apenas pedir que cada grupo considere o efeito relativo da filosofia e suas assim chamadas informações específicas. Não é a especificidade da informação que atrai influências negativas. É a importância colocada sobre ela. Este é o porquê de nós iterarmos bem frequentemente, quando perguntados por informação específica, que ela é quase insignificante, tal como a grama murcha e morre enquanto o amor e a luz do Uno infinito Criador permeia os infinitos domínios da criação para sempre, criando e se criando em perpetuidade. Por que, então, se preocupar com a grama que floresce, murcha e morre em sua estação, apenas para crescer mais uma vez devido ao infinito amor e luz do Uno Criador? Esta é a mensagem que trazemos. Cada entidade é apenas superficialmente aquilo que floresce e morre. No sentido mais profundo não existe fim para a existência. Questionador. Muito obrigado. Você poderia, por favor, fazer o instrumento tossir? Tosse. Questionador. Como você declarou antes, é um caminho estreito e apertado. Existem muitas distrações. Eu planejo criar uma introdução, digamos, da lei do Uno, viajando ao longo e abordando os pontos altos deste ciclo de 75.000 anos, possivelmente algumas perguntas com relação ao futuro geral. Após esta introdução à lei do Uno, como eu a chamo, eu gostaria de ir direto para o trabalho principal, que é criar um entendimento que possa ser disseminado àqueles que pediriam por ele e apenas àqueles que pediriam por ele. Por um entendimento que possa permiti-los acelerar grandemente suas evoluções. Eu estou muito agradecido e sinto como uma grande honra e privilégio estar fazendo isto e espero que possamos concluir esta próxima fase. Eu tenho uma questão que o instrumento me perguntou e que eu gostaria de perguntar pelo instrumento. Ela diz, você fala de vários tipos de bloqueios de energia e transferências, positivas e negativas, que podem ocorrer devido à participação em nosso complexo de ações sexuais reprodutivas. Ela declara, por favor, explique estes bloqueios e transferências de energia com ênfase sobre o que um indivíduo, buscando estar em conformidade com a lei do Uno, pode positivamente fazer nesta área? É possível para você responder esta pergunta? É parcialmente possível, dada a estrutura que nós montamos. Esta é apropriadamente uma questão mais avançada. Devido à especificidade da questão, nós podemos dar uma resposta geral. A primeira transferência de energia é do raio vermelho. É uma transferência aleatória, tendo a ver com seu sistema reprodutivo. As tentativas de raio laranja e amarelo de ter relação sexual criam, primeiramente, um bloqueio se apenas uma entidade vibra nesta área, então fazendo com que a entidade que vibra sexualmente nesta área tenha um apetite insaciável por esta atividade. O que estes níveis vibratórios estão buscando é atividade de raio verde. Existe a possibilidade de transferência de energia de raio laranja ou amarelo, isto sendo polarizado na direção do negativo, um ser sendo visto como objeto, em vez de outro ser, o outro vendo a si mesmo como saqueador ou mestre da situação. No terceiro 5 raio, existem duas possibilidades. Primeiramente, se ambos vibrarem no terceiro 5 raio, ocorrerá uma transferência de energia mutuamente fortificante, o negativo ou feminino, como você o chama, drenando a energia das raízes da existência acima, através dos centros de energia. Então estando fisicamente revitalizada, o positivo, ou polaridade masculina, como considerado em sua ilusão, encontrando nesta transferência de energia uma inspiração que satisfaz e alimenta a porção do espírito do complexo de corpo e mente e espírito, então ambos estando polarizados e liberando o excesso daquilo que cada um tem em abundância por natureza da energia inteligente, ou seja, energias negativas, intuitivas, positivas, físicas como você as podem chamar, esta transferência de energia estando bloqueada apenas se uma ou ambas as entidades têm medo de posse, de serem possuídas ou desejarem possuir ou desejarem serem possuídas,
A outra possibilidade de raio verde é aquela de uma entidade oferecendo energia de raio verde, a outra não oferecendo energia do amor universal, isto resultando em um bloqueio de energia para aquele não raio verde, assim aumentando a frustração ou o apetite. O raio verde estando polarizado levemente na direção do serviço a outrem. A transferência de energia do raio azul é, de certa forma, rara entre suas pessoas, neste momento, mas é um grande auxílio devido à transferência de energias envolvidas ao se tornar capaz de expressar o self sem reservas ou medo. A transferência do raio índigo é extremamente rara entre suas pessoas. Esta é a porção sacramental do complexo de corpo onde o contato pode ser feito através do raio violeta com a infinidade inteligente. Nenhum bloqueio pode ocorrer nestes últimos dois níveis devido ao fato de que se ambas as entidades não estiverem prontas para esta energia, ela não é visível e nenhuma transferência ou bloqueio pode ocorrer. É como se o distribuidor fosse removido de um motor poderoso. Este instrumento foi capaz, como um exemplo deste trabalho, de desconcertar o grupo de Orion durante as experiências fita apagada, como vocês chamam esta substância, devido ao fato de que ela efetivamente abriu completamente o outro self para o terceiro raio, nós corrigimos este instrumento. Ela está ficando com pouca energia, energia de raio verde e parcialmente abriu o outro self para interação de raio azul. Podemos perguntar se você tem alguma questão antes de fecharmos? Questionador, se você, por gentileza, puder fazer o instrumento tossir, eu perguntarei duas coisas rápidas. Tosse. Questionador. O instrumento pergunta: quanto tempo os efeitos debilitantes que estou experimentando em decorrência do uso de LSD duram e se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável? Primeiramente, o período de fraqueza do corpo físico é de aproximadamente 3 dos seus ciclos lunares, a primeira ingestão causando aproximadamente um de seus ciclos lunares, a segunda tendo um efeito cumulativo ou duplicador. Em segundo lugar, o instrumento está bem. Vocês estão muito conscienciosos. Eu sou o Ra. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, felizes e satisfeitos e se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai.